minhas besties, como estamos? Hoje eu vou falar sobre a minha experiência com o meu cachorro que teve diabetes. Bora pra resenha? Seguinte, gente, vai ser um vídeo longo, sim, tá? Porque nesses últimos tempos, já tem muitos anos que eu fiz o vídeo de diabetes do TED. Se eu não me engano, acho que já deve ter dado 2 anos, tá? E aí eu tô vendo que tá tendo uma crescente sobre isso e muita gente falando que tanto que infelizmente perdeu o cachorrinho, como conseguiu descobrir, mas ao mesmo tempo tá sendo muito difícil conseguir controlar a diabetes. Então vai ser um vídeo mais longo que eu vou fazer um cronograma de tudo que eu passei até hoje, tá? Então eu já vou falando pra vocês que o TED tá muito bem, né? Mas a gente passou um perrengue muito grande e até hoje ainda é mais difícil. Até mesmo, vamos supor, vai viajar, tem que deixar com alguém que entenda de diabetes. E não são, principalmente morando no interior, não são todos que entendem sobre diabetes canina. Então, assim, é puxado pra gente, mas a gente que é mãe de pet, a gente sabe a importância, né? Como que eu descobri que o TED estava com diabetes? Ele ficou cego, tá? Ele parou de enxergar. Quando isso aconteceu, eu pensei que ele tava com algum tumor, alguma coisa, pra ele ter perdido a visão. E aí foi o que eu falei pra vocês, acho que foi... Eu vou deixar todos os vídeos que eu fiz, eu não sei se eu fiz 2 ou 3, eu vou deixar na descrição pra vocês entenderem. Quando aconteceu isso, eu fiquei com receio, não sabia o que estava acontecendo. Só que, por sorte minha, literalmente, entre aspas, ter uma amiga que tem diabetes, eu comecei a falar pra ela sobre os sintomas. E, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa muito curiosa. Se alguém fala, Érica, não sei, eu tenho anemia, por exemplo. Eu vou questionar a pessoa pra entender quais são os sintomas, o que ela sente. Se acontece alguma coisa, o que tem que fazer. Eu sou aquela pessoa que eu quero entender o que tá acontecendo, sabe? Isso sou eu, Érica, sou assim. E aí, beleza, ela me explicou e a gente sempre conversava muito sobre isso. E aí, quando o Ted ficou cego, eu falei, meu, lascou, deu ruim. E a gente começou a discutir sobre os sintomas e automaticamente a minha cabeça foi juntando com os sintomas que ela tinha. Então, sim, os cachorros têm praticamente os mesmos sintomas que o ser humano, que uma pessoa. Então, para começar, quais são os primeiros sintomas, Érica, que você viu, mas você não se tocou? Eu tenho acho que um vaso enorme que eu transformei como uma fonte de água. Vou deixar uma foto aqui, eu não sei se eu fiz isso no primeiro vídeo. E aí eu enchia hoje e amanhã já tava vazio. E eu não me tocava que isso poderia ser alguma coisa. Pra mim, o cachorro tá com sede. Mas não. Então, assim, você tem um cachorro, você sabe que ele bebe, não sei, 2 litros por dia. E você tem sei lá, um pote com 5 litros. E aí, do nada, tá vazio. Aí, não sei, não tá um tempo seco, ok. Ele vai beber, ele bebe 2 litros, ele pode beber 3 litros, não sei, porque tá um tempo seco. Mas não acabar com o pote inteiro, que são de 5 litros, por exemplo. Então, assim, ele fazia muito xixi. Muito. Por quê? Porque ele bebia muita água. Por quê? Porque a diabetes dá muita sede. Então, isso foi um dos sintomas. Quando ele ficou cego, eu fiz um plano de saúde. Eu fiquei muito triste porque, assim, para operar aqui no interior ia ser muito caro mesmo. E esse veterinário não tinha condição de parcelar muito, porque não era ele que ia operar, a catarata era outra pessoa. E eu vou contar o que aconteceu comigo, independentemente de religião, gente, porque eu não sou de nenhuma religião, tá? Eu acredito num ser maior, independentemente do nome que você coloque. Eu acredito que exista universo, uma energia muito forte no universo. E eu lembro que quando o Ted ficou cego, eu me ajoelhei e falei para Nossa Senhora, porque meu pai sempre foi muito devoto a Nossa Senhora. E eu já tinha feito o caminho da fé, porque o Paulo tinha feito uma promessa, então eu fiz com ele o caminho da fé, que a gente saiu de Minas e foi até Aparecida a pé. Pra quem não sabe, né, dependendo da sua região. E naquele desespero, na hora que me falaram que ia sair mais de 10 mil reais a cirurgia, eu me ajoelhei. Eu vou falar pra vocês, eu me ajoelhei. E eu chorava. Eu chorava. E eu falava, a senhora é mãe. Então a senhora é minha mãe também. E eu tô te suplicando. Mas assim, com o joelho... E, gente, eu não sou de nenhuma religião. Mas ali eu precisava me apegar a alguma coisa.
Eu pedi. Eu falei, cara, você precisa me ajudar, você não pode me desamparar. Você não pode me desamparar. E eu fiz a promessa, tanto é que esse final de ano eu tô indo pra Aparecida, pra agradecê-la. E eu, de joelhos, eu pedi pra que ela me desse uma luz pra eu poder operar o TED. Ai, Érica, que drama. Ai, não... Eu tô falando o meu relato, eu, Érica. Eu espero que eu não receba julgamentos no momento que eu estou desesperada, tá? E aí, eu lembro que no outro dia, onde eu trabalhava, tinha... Não vou falar o nome dela, né? Ela também... Ela tinha uma deficiência que ela não tinha um dos olhos, né? E assim, eu chegava muito devastada no trabalho, muito chorosa, sabe? E aí eu lembro que ela virou pra mim e falou assim, ô Érica, ela tava no computador, ela virou pra mim e falou assim, você tá bem? Eu falei, cara, eu não tô, e chorando. Ela falou assim, você já pensou em fazer um plano de saúde pro seu cachorro? Aí eu falei, fulana, isso não existe, vai ser muito caro, eu não vou conseguir. Ela falou assim, pensa num plano de saúde. E eu muito assim, não, vai ficar... Aí na hora que ela virou, eu fiz assim, ó, será? Será se? E aí eu entrei, eu fiz um plano de saúde. Eles têm cirurgia para catarata. Tinha, como fala? Aquele prazo, né? Que você tem que esperar, ou você poderia antecipar. Mas eles falaram, olha, Érica, para operar, são 6 meses. Como ele tinha ficado cego, ele parou de fazer exercício. E o médico tinha falado, olha, por ele já ser um cão de idade, o que pode acontecer? O coração dele não aguentar. E eu falei, pô, esse cachorro vai ter que andar. Eu vou ter que fortalecer esse coração, que é o prazo desses 6 meses. Por quê? Porque se eu entrasse, fosse levá-lo no cardiologista, o cardiologista poderia falar assim, não, não dá pra operar. Aí eu falei, o quê? A gente tem 6 meses pra você voltar a fortalecer esse coração, pra que nada dê errado nessa cirurgia. Então eu saía com ele todos os dias, a gente descia e eu tava com o Snoopy ainda, então a gente andava em 4 cachorros. A Mosquito não tava, então a gente eu só tava com os 4. Então era com o Snoopy, com a Dolly, com a Gadu e com o Ted. E o Ted, por estar cego, ele ia meio que batendo assim na minha perna pra poder manter o reto, né? Mas a gente encurtando, eu encontrei uma clínica em São Paulo, eles aceitaram o plano de saúde dele e a gente operou e deu certo. E deu certo. Eu lembro que quando eu trouxe ele, eu achei que não tinha dado. Na verdade, assim, eu sabia que tinha dado. Que eu falei assim, cara, tem que dar. A gente não tem opção de dar errado, entendeu? A gente não tem opção de dar errado. E aí eu lembro que o Paulo chegou a falar com a minha mãe. Depois de muito tempo, ele conversou comigo. Ele falou, né? Que ele ligou pra minha mãe, porque minha mãe via que eu só chorava. E aí ele ligou pra minha mãe. Aliás, minha mãe ligou pra ele falando assim: não, eu tô muito preocupada com a Érica, tudo, né? Porque ela não tem falado comigo. E aí ele falou assim: ai, sogra, eu acho que passaram ela pra trás, porque o Ted tá com a visão muito preta. Não parece que ele vai enxergar. E minha mãe falava assim: não, a minha filha não foi enganada. Ela tá certa, o cachorro vai voltar a enxergar. O Ted vai voltar a enxergar. Então, assim, ela é muito assim. Só que eu não sabia que eles estavam conversando entre eles. E aí eu vou postar um vídeo que, assim, eu falava assim pro Paulo, falei assim, ele tá voltando a enxergar, e o Paulo falava assim, olha, amor, eu tô achando que é impressão sua. Eu falava, não, não é impressão minha, ele voltou a enxergar. E aí eu fui lavar roupa e o Paulo falou assim, vem ver um negócio. E aí lembro que eu voltei e eu tinha um negocinho pra você poder se maquiar, né? E aí ele jogava, o Ted fazia assim, ó. Ou seja, ele acompanhava, ou seja, ele tinha voltado a enxergar. Gente, mas eu tô contando assim, bem curtinho mesmo, pra não ficar tão longo, mas, cara, eu acho que foi um dos melhores dias da minha vida. Não sei se vocês sabem, mas assim, eu não tenho intenção de ser mãe. Então, assim, todo o amor que a gente tem, eu jogo ali, entendeu? E eu chorava muito, chorava muito. Falei, caraca, velho, o cachorro voltou a enxergar. Então, essa foi a felicidade. Teve perrengue? Teve muitos perrengues. Como falar pra vocês, eu moro no interior, então assim, não são muitos veterinários que entendem de diabetes, tá? Não sei na sua cidade como é que é, mas a diabetes também não é uma coisa muito simples de cuidar. Até o humano, às vezes, tem problema pra controlar, imagina um cachorro que não fala. E eu lembro que eu deixei o TED, porque acontece, esse colírio, ele tinha que pingar de X em X tempos. Então, assim, eu ia trabalhar e tinha que
que colocar o colírio, acho que de 3 em 3 horas, 2... Gente, é muito remédio. É muito remédio, não, é muito colírio, é muita coisa, é muita informação. E eu lembro que eu deixei lá e eu acho que eles não... Alguém chegou, não sabia que o cachorro tinha diabetes, deu ração normal pra ele. Ele chegou em casa, ele já tava enxergando, tá? Mas mesmo voltando a enxergar, tem uns pós que é mais longo. O antes e o depois bem difícil mesmo, assim. Mas não é impossível. Não é impossível, entendeu? E não é difícil, não posso falar pra vocês que é difícil, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, então não vou operar. Operem. O difícil que eu vou falar pra vocês é assim, porque como eu trabalho fora, eu não conseguiria dar as gotinhas, né? Os colírios. Mas se você tem a opção de ficar em casa, cara, o home office não é difícil. Eu falei errado. É mais trabalhoso, mas a recompensa é a melhor da vida. E aí não sabiam que ele tinha diabetes, deram ração errada. E eu lembro que eu dormia no sofá porque tinha que estar de 3 em 3 horas acordada, entendeu? E se eu dormisse na cama, dormiu, não acorda, né? Enfim. Aí só sei que teve um dia que ele chegou e ele vomitou muito na madrugada. Muito, 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 muito. E aí eu vi que tinha coisa errada. E aí é onde entra que o cachorro vomitou e o cachorro tem diabetes, o açúcar que tá no sangue vai cair. Então, vocês têm que tomar cuidado com isso. Não é porque o seu cachorro vomitou que você vai falar assim, ah, tudo bem, vou... Não. Se ele tem diabetes, o açúcar dele vai cair. Então, você vai ter que monitorar isso. Você tá entendendo? Porque se você não monitorar, vai cair o açúcar e tem o risco dele morrer. Então, são alguns perrenguinzinhos, assim, que só com o tempo você vai entender. Que mais? Teve uma vez, eu não lembro o que aconteceu. Não sei se ele vomitou e eu não vi. Eu não lembro, gente, eu não lembro. Só sei que eu tava na sala e ele dorme aqui na sala comigo. Ou às vezes ele entra. Ele gosta de ficar com as outras e se tá muito quente, ele fica lá fora. E aí, nesse dia, eu vi que ele tava dormindo muito afastado. Falei, ué, Ted, vem pra cá. E ele dormindo, não queria. Falei, cara, esse cachorro tem alguma coisa. Fui medir, isso era o quê? Umas 11 horas da noite. Fui medir, gente, ele tava com 45 de glicose. Ele tava com 45 de glicose, ou seja, o cachorro tava quase morrendo. Por quê? Porque o normal é 80, 90, 100, uma coisa assim. É uma medida específica. Desceu muito, é muito ruim. Subiu muito, é muito ruim. Então, eu falei, meu, o cachorro tá morrendo, porque ele já tava sem força. Porque dizem que quando você cai muito, que é glicemia, você fica com glicemia, né? Você fica com hipoglicemia, na verdade, é esse termo, hipoglicemia. Quando cai muito, você desmaia. E foi o que aconteceu com essa amiga minha do trabalho, que ela fazia muita academia, ela viu que ela foi emagrecendo e ela parava de comer. Ela falou assim, Érica, eu só percebi que eu tava ruim quando eu desmaiei. E ela só se tocou que desmaiou porque ela tava no hospital. E foi o que aconteceu com o Ted. E na hora que são pequenos sintomas. Eu falei, não. Cara, eu não tinha nada pra dar pro meu cachorro. Eu não tinha um pão, não tinha nada que fizesse subir o açúcar muito rápido. Eu sei que o pão sobe muito rápido, mas eu não tinha aqui. E aí eu peguei açúcar. Peguei um punhado de açúcar. Um punhado de açúcar. Eu abri a boca dele e jogava assim na boca dele. Ai, Érica, não pode fazer isso. Gente, eu não tinha opção. Eu não tinha um doce, eu não tinha nada que ele... E ele não tinha força pra comer. Ele ia morrer. Simplesmente ele ia morrer. Aí eu pegava a punhada e tacava na boca dele, assim, ó. E aí foi subindo. Devagarzinho, mas foi subindo. E aí foi quando eu consegui estabilizar. Isso já era 2 horas da manhã. Ah, e aí que eu levo no veterinário. Cara, o veterinário que entende de diabetes, que eu levo ele, não é 24 horas. Lembrando que eu moro no interior. E aí, esse veterinário me indicou esse produto aqui, ó. Que é o Glicol Pet. Eu nunca usei ele, tá? Nunca precisei usar ele. Ele aqui deixou as informações de como utilizar. Eu acho que ele já deve estar até vencido. Eu nunca, graças a Deus, precisei utilizar esse produto. Porque com o tempo... Já até venceu. Venceu em 2024. Porque com o tempo eu entendi como lidar com isso. Mas, gente, é tempo ao tempo. Não se cobrem. Porque a diabetes nem de humano se fala tanto. Imagina de pet. Então, assim,
E o Ted, ele é muito inteligente. Então, assim, quando eu tô, sei lá, no sofá ou em algum lugar e cai o açúcar dele, ele já vem me avisar. Ele vem até mim, ele senta e fica, ele me olha fixo. Ele não tem mais nenhuma expressão que não seja me olhar fixo. E na hora que eu vou medir, eu sei que, aliás, hoje em dia nem meço mais, porque eu sei que caiu o açúcar dele. Então, assim, eu sempre falo pra conhecidos, olha, ele olhou desse jeito, não sei o que, não sei o que, é açúcar baixo. Então, assim, eu tenho algumas coisas que fazem com que suba o açúcar dele. A ração é uma ração especial para diabetes. Eu acordo, eu coloco o potinho para ele comer a ração, ele come. Quando o açúcar dele tá baixo, é muito louco isso. E aí, como você sabe, Érica, você vai medir e com o tempo, gente, vocês vão ver ó, que o seu cachorro ele vai mostrar. Se você é muito ligado com o seu cachorro, você vai pegar muita coisa, mas é só o tempo. E aí, por exemplo, agora tá com o potinho de ração, tá cheio. Aí vai caindo o açúcar dele, vai começando a anoitecer, ele vai e come um pouco. Então, assim, eu deixo. Ai, Érica, mas não pode deixar a ração pro cachorro? Eu deixo, porque quando tá alto, eu consigo estabilizar muito mais rápido do que quando tá baixo. Porque se eu tô trabalhando e tá baixo e não tem nada para ele comer, eu me lasquei. Agora, se tá alto e ele comeu e a ração tá aqui, ok, a gente regula com a insulina. São dois tipos de insulina, tem a rápida e a normal. Eu uso só a normal. A rápida, só no começo eu usava, tá? Porque a rápida, se você não souber aplicar, se você não souber controlar, você pode ter um problema. Então, tem problema também com isso. Então, assim, se eu vou usar rápida, só eu uso a rápida. Ninguém mais usa rápida com ele. Ou só o veterinário, que eu sei que sabe de diabetes. Os outros veterinários que não sabem, não vai mexer. E eu falo, fulano, eu só quero que o TED seja atendido por você, por ninguém mais. Se outra pessoa for atender ele, for cuidar dele, eu não quero, eu vou levar embora. Porque a diabetes é uma coisa chata. É difícil. Ó o vídeo de hoje, gente, de hoje. Eu andando com eles, ponho pra andar. Todo dia, ou eu chego pra brincar de bolinha, então eu jogo muito longe e ele vem buscar. Não deixo sedentário. Então, assim, porque tá sedentário? Não. E assim, o cachorro emagrece, quando tá com diabetes, ele vai emagrecer muito. Muito. Você vai achar, tá. Quando começar a emagrecer muito, desconfia, tá? E aí, agora, o que acontece? Aí ele deu uma engordada depois que a gente descobriu o que que era, e agora ele tá no peso normal, porque você começa a equilibrar a comida também. Érica, mas assim, é 100% dieta, é 100% estilo pra diabetes? Não. Aqui em casa, eu tô só com o Ted, a Gadu e a Dolly. Aqui, graças a Deus, eles não brigam por comida, né? Então, assim, a ração dele é especial, eu faço comida, tá? Então, antigamente eu colocava arroz, colocava batata, colocava coisas que poderiam subir porque eu não sabia. Então, hoje eu faço só carne com alguns legumes. Então, eu coloco cenoura, que eu sei que é bom. Eu coloco o chuchu, algumas coisas que eu sei que é muito bom e não é ruim, né? Então, eu faço isso e eu coloco na comida especial dele e para as fêmeas eu coloco na ração normal deles. Então, assim, às vezes, bem às vezes eu pego o Ted comendo a ração delas. Mas, assim, eu só falo, Ted, ele já sabe que tá errado, entendeu? Mas não é aquela sangria. Depois que a gente descobre, a gente sabe que o cachorro vai dar aquela deslizadinha. Aqui em casa tem pé de goiaba. Então, às vezes eu vou medir ele, eu falo assim, você comeu goiaba, né? Então, assim, são muitas informações ao mesmo tempo. Eu queria fazer um vídeo de tudo que a gente passou. Certamente eu devo ter esquecido alguma coisa. Hoje o Ted tá bem. Tá bem safado, isso sim. Óbvio que, assim, já tá quase um senhor, né? Ele tá, acho que vai fazer 13 anos. Então, assim, já é mais senhorzinho, então é um cuidado maior. Tem uma coisa também, tá? Que eu reparei, obviamente, vocês vão levar no veterinário, o veterinário vai dizer, mas é importante você ter isso na cabeça, porque às vezes o veterinário fala, mas você não se liga numas informações, porque no começo, gente, é muita informação. Mas assim, é muita informação mesmo. Então, com o tempo, você vai equilibrando, você vai falar assim, ok, agora eu tô entendendo. Quando tá frio, pelo nosso corpo queimar bastante caloria, o que acontece? Ele queima o açúcar também. Então, automaticamente, o que eu falo pra vocês? Se você tá acostumado a dar um X de dosagem no calor,
No frio, diminui essa dosagem. O seu veterinário vai falar qual que é a dosagem, mas questiona ele. Porque no frio, porque tá muito frio, vai queimar o açúcar e aí automaticamente vai diminuir o açúcar no sangue, tá? Então, se você colocar a mesma dosagem que você já está acostumado, vai ter uma hipoglicemia. Isso é muito sério também, porque às vezes isso acontece à noite e a gente não está vendo. Então, para evitar a falta de açúcar no sangue, vocês perguntam pro veterinário qual seria a medida no caso de estar um frio, sei lá. Às vezes, esse inverno fez frio, frio, frio mesmo. Então, assim, é importante vocês terem a ciência de que realmente o frio também ela vai afetar no açúcar, no sangue do seu cachorro, tá? E é isso, gente. Não é tão difícil. É o tempo de você ajustar. Não sei se eu falei nos outros vídeos, porque faz muito tempo que eu gravei. No começo eu achei que eu não seria capaz de dar insulina, de dar injeção. Eu falei, gente, eu não vou não vou conseguir, não vou conseguir. Eu tô usando esse daqui, ó, que é ultra fino. E eu falava, cara, não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir. E você consegue. Você consegue. Porque você consegue, porque você é. Eu tenho certeza disso. É muito assustador no começo, mas você consegue, tá? Porque o nosso amor é muito maior do que você possa imaginar. Então, você, mãezinha, paizinho de pet, vocês vão conseguir sim, tá? O Ted, às vezes, ele tem dia que tá mal-humorado. Aí eu falo assim, vou te dar insulina. Ele já deita. Ele é super fofo. Ele é... Não é porque é meu, tá? Fui eu que fiz. Mas... Porque ele é muito inteligente. Então, assim... Aí eu falo, vou te dar insulina. Ele já deita. E tem dia que ele tá mal-humorado e fala assim, ó... Aí eu falo, não começa. Você não começa. Aí ele para de rodar na hora. Então, assim, tem cachorro que eu sei que morde o dono. Mas aí, isso vai de cachorro pra cachorro. Mas, gente, o nosso amor é maior e a gente... E o cachorro, ele se acostuma. Ele se acostuma, tá? Então, tenha calma. No começo é tudo muito novo, é muita informação, é muita, 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 muita. Mas depois você se acostuma. Procura um veterinário. Procura. O cachorro começou a emagrecer muito, ficar com muita sede, beber muita água, fazer xixi. Você vai, cara, você vai ver que tem muito xixi. E é um xixi esquisito, sabe? Não é um xixi normal, fluido, é um xixi pesado. Uma fome muito constante. Por mais que ele esteja magro, ele tá com muita fome. Muita fome, muita. E assim, é desesperador. Que você fala assim, gente, mas o cachorro nunca foi assim, agora tá desesperado. Tem coisa estranha. Então, assim, começa a ver. Tem alguma coisa estranha? Não espera. Infelizmente, o meu, eu só diagnostiquei quando ele já estava cego. Então, assim, aí teve que fazer mais um. Aí a gente teve que correr contra o tempo mesmo. Então, assim, para você não precisar correr contra o tempo, veja, veja. Porque, assim, não se fala sobre isso. Então, olha, me arrepia, porque eu tô recebendo mensagem de pessoas. E, assim, de um tempo pra cá que eu tô recebendo mensagem de gente que teve o cachorro diagnosticado com diabetes. Então, assim, pelo jeito tá ficando mais normal. Ou então as pessoas estão procurando mais informação. E a ideia aqui é que vocês não passem pelo que eu passei. É desesperador, gente. Ou que vocês, infelizmente, Deus me livre, venha perder o cachorrinho de vocês. A ideia é que a gente faça uma corrente. Então, procure um veterinário. Pelo amor de Deus. Vê que tá estranho, leva no veterinário. Porque, gente, é questão de dias. A gente vê que é questão de dias. Porque foi o que eu falei. Eu só vi que o Ted estava cego porque ele bateu no portão. Mas ele já estava com esses sintomas de que estava ficando cego. Mas é porque o nariz funciona muito bem, o ouvido funciona muito bem. Então, ele consegue se equilibrar por enquanto. Ele só não se equilibrou quando ficou 100% cego. E aí, depois a gente conseguiu aquele giro de 180 graus e deu certo. Então, é um vídeo longo, mas é pra ajudar vocês. E, cara, qualquer dúvida que vocês tiverem e eu puder, óbvio, não como veterinária, mas como mãe de pet, me mandem mensagem, me mandem no Instagram. A ideia é o que eu falo pra vocês, a gente tá junto, né? Porque tem um ser ali por trás que é a nossa vida, que são nossos cachorros, e a gente tem que estar junto, tá bom? Então, super beijo. Eu acredito que eu tenha falado tudo. Se ficou faltando alguma coisa, eu acho que não ficou faltando, não. É veterinário, são vários colírios, são várias coisas. Eu não mostrei os colírios, não mostrei as medicações, porque eu acho que isso é você com o veterinário. Então, não vou mostrar nenhum tipo de medicação. Só mostrei esse daqui, porque quando
quando eu me desesperei, eu não sabia que existia. Então, às vezes, tem veterinário que nem sabe que existe. Ou sabe e esquece, porque é muita informação e a gente tá muito afoito, e aí acaba que o veterinário também esquece de falar. Então, assim, esse daqui tem cachorro com diabetes? Tenha, tá? Esse daqui tá vencido, mas foi o que eu falei pra vocês, como eu consegui já equilibrar. E vira e mexe tem docinho, então, assim, tem pão, então, assim, eu consigo dar uma equilibrada, tá? Mas é porque eu já tô muitos anos com ele. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado. E super beijo, tá bom? E se você veio até aqui, eu sei que por algum motivo. Então eu espero que o seu cachorrinho esteja bem, tá? E que tenha dado tempo de dar tudo certo. Super beijo. Até a próxima.